Oi, gente, nesse capítulo a gente vai estudar um assunto meio polêmico aqui em nosso país, que é a saúde, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre saúde pública no Brasil. Antes de qualquer coisa, sabemos que para termos uma boa saúde é necessário mantermos bons hábitos, né? Hábitos saudáveis, como escovar os dentes, tomar banho, praticar exercício, tomar vacina, comer coisas saudáveis. Isso aí já é um passo, né, importante para a questão da nossa saúde. Além dos hábitos, né, saudáveis, nós dependemos de políticas públicas para nos mantermos saudáveis. Então, essas políticas públicas é uma questão que não depende do cidadão, e sim dos nossos governantes. Então, os serviços públicos, eles têm uma importância muito grande justamente nessa questão, porque onde há limpeza, onde há organização, onde há higiene, há saúde, não é verdade? Então, alguns serviços públicos que podemos destacar aqui no nosso país aliás, no nosso país não, né? Que deve existir em qualquer lugar do mundo. O atendimento médico, a assistência farmacêutica, campanhas de vacinação, combate a doenças, saneamento básico. Uma coisa que eu fico pensando assim, que eu acho até injusto, a questão de vacinação. Tem a vacinação da gripe. Deveria ser para toda a população e não para um grupo, né? Não sou contra que as crianças e os adultos sejam vacinados de forma alguma, mas eu acho que tanto a criancinha quanto jovens, adultos e idosos deveriam ter direito a essa vacinação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai num posto de saúde e essa vacina não tem para mim, porque eu não tenho nenhuma amizade com ninguém do posto, mas tem para aquela pessoa que tem amigos lá, aí vacina a família toda. Então, se é para uns, é para todos. Igualdade para todos, em qualquer questão. Então, temos também aqui em nosso país o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, e ele é responsável pelo atendimento médico. E ele foi formalizado só em 1990. Então, antes, em 1980, não havia lei que obrigasse o governo a oferecer atendimento médico gratuito a todos. Apenas os contribuintes da Previdência Social tinham direito ao atendimento hospitalar e ambulatorial. Então, aquela pessoa que não tinha um emprego formal, ela não tinha esse direito. Então, nessa época, as pessoas dependiam da caridade ou pagavam por esses serviços. Então, a Previdência Social, ela é um seguro obrigatório que garante ao trabalhador uma fonte de renda em caso de afastamento temporário ou aposentadoria. Então, como eu falei para vocês, aquelas pessoas que não contribuíam com a Previdência Social, ela não tinha direito ao SUS. Então, há um atendimento médico, certo? Então, voltando um pouquinho a falar sobre a saúde pública, em 1902, lá no Rio de Janeiro, aquela história ainda do Rio de Janeiro, vamos falar mais um pouquinho. Então, nessa época, em 1902, o Rio passou por uma reforma sanitária, pois lá havia vários tipos de surtos epidêmicos. Nas décadas anteriores, e algo mais profundo deveria ser feito. Por quê? Com doença não se brinca, né? E como lá estava tendo um grande surto, né, de várias doenças, até porque era um país novo, não tinha tanta experiência, então eles tinham que tomar uma atitude, certo? Então, no entanto, a desigualdade social fortaleceu-se. Por quê? Porque eles queriam fazer essa reforma, mas, no entanto,
a classe pobre sofreram algumas situações complicadas. Então, aumentou a segregação entre ricos e pobres, porque os ricos ficavam achando que eram os pobres que traziam aquelas doenças. E devido a essa situação, muitos cortiços onde os pobres moravam foram derrubados. A população teve que correr para os morros, por isso que lá no Rio tem aqueles morros. E também tem uma outra história ali por trás daqueles morros que eu vou contar para vocês um dia, né? Então, as pessoas, tanto pobres quanto ricos, moravam embaixo, lá no centro. Quando começou essa questão aí dessa saúde pública, muitos cortiços, como eu falei para vocês, foram derrubados e muita gente saiu de lá e foram morar lá nos morros, que na época eram florestas, tá, gente? Não era só o morro, não. Ali tinham muitos pés de árvores, era tipo, um monte era uma floresta mesmo, a palavra é essa, certo? Então eles tiveram que cortar os matos, construir suas casas e aos poucos foram construindo suas moradias, né? Que muitos até hoje moram lá. Dessa época não, né? Os descendentes dele. Então, nessa reforma sanitária, o presidente e o prefeito decidiram convocar o médico Oswaldo Cruz para solucionar o problema, iniciando uma reforma sanitária urbana. Então, contratou-se homens para pulverizar as casas com veneno e criou até um cargo bem interessante, minha gente. Eles criou o cargo de comprador de ratos, certo? Comprador de ratos. E instituiu-se a vacinação obrigatória para maiores de 6 meses. E em 1904, a vacinação contra a varíola tornou-se obrigatória para toda a população. Então, foi um momento muito crucial, um momento muito difícil vivido pelas pessoas daquela época, porque os pobres se sentiam discriminados, né? E de certa forma foram. Mais uma vez, a questão da discriminação também aconteceu, né? E muitas vezes ainda hoje acontece, infelizmente, certo? Um detalhe interessante sobre essa vacina foi que ela era apenas para os pobres. As pessoas falavam isso, né? Essa vacina é só para os pobres, porque os ricos não precisam. Então, o que aconteceram? Os pobres ficaram indignados e começaram a fazer protestos. Fizeram vários protestos e, no final, descobriu-se que essa história de que essa vacina era só para os pobres foi uma mentira inventada pelos repórteres. Então, como vocês veem, a fake news não é de hoje, né, minha gente? É antiga. E os boatos, as mentiras, também não são de hoje. Há muito tempo, desde o século passado, que ela existe em nosso país. Infelizmente. Tá? Daqui a um pouquinho a gente fala mais sobre isso, gente. Tchau, tchau.